O animal como símbolo nos sonhos, mitos e contos de fadas. Por Ellen Bachmann. Tradução de Vilmar Schneider. Editora Vozes, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Há também o link para a lista de desejos da Amazon, através da qual você poderá comprar livros que chegaram até mim para que sejam gravados. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Os links estão todos no descritivo. Muito obrigada pela presença. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, e concordem com o que aqui é feito. Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. O cão. Meu cão é um cão colorido. É sarapintado de branco acinzentado. Sobre as costas está, como um pequeno selim, uma mancha preta. E do pescoço em direção ao peito ele tem partes marrons. Suas patas são marrom branco. O criador o chama de Blue, Australian Blue Heeler. Isto significa que ele foi criado como cão pastor de ovelhas e bois, dos quais ele mordisca os calcanhares ao reunir os rebanhos. Se fosse sarapintado de branco-marrom, o que também ocorre na sua raça, seria chamado de Red Heeler. Meu cão é vivaz e rápido. Quando o sol bate nos seus olhos, eles brilham como âmbar escuro. Neles se vislumbra toda a vastidão em que ele poderia caçar, mas permanece sempre perto de mim, observa minhas reações e espera meus comandos. Já que não tenho rebanhos de gado para ele, tenho de atribuir-lhe outras tarefas. Ele ama as crianças e cuida delas. Também gosta de se unir ao grupo, aconchegando-se entre elas, como se quisesse também ler livros ilustrados. Ou brincamos com um disco que jogo longe e ele o traz de volta. Nesses momentos, desaparece a leve melancolia que também noto em seu âmbar. O cão é considerado o primeiro e assim o mais antigo animal doméstico. O Canis familiaris é dedicado, fiel, corajoso, sensível, rápido, atento. Ele protege a casa e o pátio até o combate. Ele tem um olfato apurado, segue persistentemente um rastro. Para o caçador, ele traz a presa. Para o pastor, ele mantém o rebanho unido. No passado, levava-se junto para as batalhas um cão para tratar das feridas, o qual limpava os ferimentos por meio de lambidas, e pela saliva, supostamente, promovia a sua cicatrização. Entre todos os animais domésticos, o cão tornou-se de forma mais direta um amigo do ser humano. Ele quer fazer parte do grupo familiar e não tem dificuldade em transmitir seu instinto de matilha para a família humana pela qual ele se torna responsável. Ele é capaz de aprender. Precisa, contudo, de treinamento. Em uma matilha reina uma hierarquia estrita, e assim também o cão doméstico tem de saber, desde o início, o lugar que pode e deve ocupar na família humana. Um cão se sente bem quando o ser humano o incumbe de uma tarefa, quando o emprega em alguma atividade. Suas tarefas são variadas e é surpreendente a rapidez com que ele consegue se integrar e perceber o que se pede dele. Diversas raças de cães são criadas diretamente para uma determinada utilização. Há cães de caça, cães pastores, cães de guarda ou cães de vigília, cães policiais, cães-guia e outros. Nesse caso, aproveitam-se as suas disposições naturais. Cães para guiar pessoas cegas são, por exemplo, na maioria das vezes, os pacientes e tranquilos labradores. Cães de caça são retrievers, spaniels ou bracos. Cães pastores são os cães de pastoreio ou outros cães de guarda, como, por exemplo, o border collie. Há atualmente cerca de 400 raças de cães que se desenvolveram desde o início da Idade da Pedra Média há 15 mil anos. Na Índia, há muito tempo, lobos domesticados teriam servido à criação de cães de utilidade. Quando, porém, trata-se da criação de cães na China, isso significa, inclusive, que eles acabam na panela na forma de petisco. A origem do cão foi um mistério para a ciência até há pouco tempo. Acreditava-se que seus antepassados seriam o chacal, o lobo, a raposa, o coiote, a raposa polar, a raposa do deserto e a hiena. Hoje, com base em investigações genéticas, considera-se unicamente o lobo como seu antecessor.
Está comprovado que os animais selvagens, logo que são domesticados e criados, mudam intensamente após algumas gerações, de modo que estão dadas as condições para as características das raças. Os cães semelhantes ao lobo são ainda hoje os cães polares e os cães de trenó. No caso do dingo, não se trata de um cão primitivo, como também se supôs, mas de um cão doméstico que há muito tempo voltou a tornar-se selvagem. Ele existe na Austrália, onde, como animal selvagem que caça a presa, converteu-se em um inimigo dos criadores de ovelhas. O cão na linguagem. Dificilmente um animal deixou tantos vestígios na linguagem corrente como o cão. Sua capacidade de aprendizagem e sua fidelidade incondicional são notáveis. Do mesmo modo, porém, ele é desprezado e insultado, e isso é difícil de entender em virtude dos grandes serviços prestados ao ser humano e da sua fidelidade. Locuções com conotação negativa, como cão estúpido ou até cão imundo, com as quais o próximo é insultado, são ouvidas com frequência, ou chama-se alguém com desdém de cão medroso. É possível que o cão, justamente por causa dos seus variados talentos, do seu apego e da sua intuição refinada, sempre já tenha sido considerado suspeito. Ele sonda, fareja e aponta as orelhas, pressente e, com percepção refinada, detecta perigos com os quais ninguém contava. Ele percebe um ambiente. É natural que essa sutileza também o torne inquietante. Não é por acaso que, na supersticiosa Idade Média, considerava-se que o cão conseguisse ver os espíritos. E quando Mefisto, como cão preto, entra de mansinho na sala de estudo de Fausto, Fausto pode ser ouvido aqui no canal, e esta parte em que Mefisto aparece a Fausto pode ser ouvida, logo fica claro que o cerne do poodle revela ser o próprio mal. O motivo do mal, na forma de um cão preto, foi sugerido para Goethe pelo mago Agrippa von Neteschin, que tinha como auxiliar um animal dessa cor. Na coleira do cão estariam gravados sinais secretos dos alquimistas. Agrippa exerceu no final do século XV, de modo semelhante a Paracelso, as atividades de médico e de intelectual. Tendo se tornado inimigo do clero devido ao seu interesse pelos fenômenos ocultos e pela filosofia cabalística, foi considerado um praticante da magia negra e um mestre da bruxaria. O inquietante é preto. E a exemplo de outros animais, o corvo preto e o gato preto nas costas da bruxa, também o cão preto é suspeito. A segurança de seu instinto, incompreensível à razão humana, sua capacidade altamente desenvolvida de ouvir e de cheirar que excede a esfera da percepção humana, não é algo controlável. E aquilo que ultrapassa os limites, que não cabe no conceito de autoridade eclesial, pertence ao mundo do diabo. No caso de expressões que descrevem o assim chamado caráter canino ou deixam transparecer o desprezo pelos cães, como rastejar como um cão ou ser pisado como um cão, pôr o rabo entre as pernas ou andar de mansinho como um cão espancado, seria possível pensar que se trata de escárnio da parte do lobo orgulhoso e selvagem, que não entende no que se converteu o seu único descendente. Quando uma pessoa chega à condição de um cão, significa que perdeu tudo, restando-lhe apenas o vadiar vagabundo de um cachorro vira-lata. Outra pessoa é conhecida como um cão colorido. E uma terceira sente-se bem como um poodle. No entanto, isso ela não atribui ao poodle do diabo, de cor preta, mas ao caráter vivo e ativo da raça poodle. Um underdog é alguém que está situado bem embaixo da escala social e tende a fazer trabalhos inferiores. Ele é antes um servo submisso que um servidor alegre do seu dono. Na época da Inquisição, os cães de Deus, dominicanes, os dominicanos, estavam entre os monges que detectavam de modo especialmente diligente quem seria considerado bruxa ou herege e teria de ir para a fogueira. Uma secretária especialmente eficiente que isola seu chefe é denominada de dragão da sala de espera ou também de Cérbero, e com isso se faz alusão ao monstruoso cão mítico de 3 cabeças que guardava o submundo. Quando o clima está desagradável, fala-se de um clima do cão, também de frio do cão. Durante os dias de cão, ao contrário, quase não se aguenta de tanto calor. Isso ocorre no verão europeu entre os dias 23 de julho e 23 de agosto, quando a estrela Sírio, uma estrela especialmente clara e brilhante da constelação do Cão Maior, está mais próxima do Sol.
A estrela Sírio era considerada, já na antiguidade, como aquela que trazia calor, e no Egito ela anunciava a cheia do rio Nilo. Os cães latem, mordem, mostram os dentes e sacodem os pelos, rosnam, uivam, aninham-se, ganem e abanam o rabo. Diz-se, cães que latem não mordem. Cães que ladram não mordem. Isso significa que os cães emitem diversos sinais de alerta antes de atacar. Eles mordem quando têm medo ou quando são criados para atacar, como os cães de combate. A nossa relação com os cães modificou-se e ainda assim persistem antigas experiências e concepções profundamente arraigadas acerca da natureza do cão. Em muitas pessoas reside um medo absolutamente infundado dos cães. Um medo que o animal percebe, deixando-o inseguro e talvez por isso algumas vezes também mordaz. Nossos cães são companheiros, acompanhantes e camaradas. Eles confiam em nós quando ficam deitados, descontraídos ou dormindo enquanto trabalhamos. Eles nos convidam para brincar quando nos tocam com o focinho ou colocam a bola na nossa frente. Eles se alegram quando nos preparamos para sair para um passeio. Eles afirmam um nós. Um acariciar sobre a cabeça peluda, o sentir o corpo que respira silenciosamente, o olhar canino amigável, profundo e o abanar do rabo de modo efusivo e feliz. E em longos passeios ao seu lado farejamos e descobrimos o mundo de um novo modo. Todas as designações caninas negativas são ofuscadas por uma única sentença. O cão é um amigo. O cão na mitologia. Na mitologia grega, o cão é o companheiro da mãe terra Reia e de outras deusas quitônicas. Divindades doadoras da fertilidade atuam frequentemente no interior da terra, onde elas preparam a vida nova. Elas simbolizam tanto as forças que atuam na escuridão, como as que trazem tudo à luz. Entre ambos os mundos, o mundo da noite e o mundo luminoso do dia, o cão, como companheiro, transita para lá e para cá. Dito em termos psicológicos, ele assume a tarefa de ligar as forças que atuam na escuridão do inconsciente com a consciência clara, ou seja, de assegurar a transição entre os dois mundos. Seguro do seu instinto, ele conduz as almas para a vida e também de volta para o reino da morte, quando transpõe com os falecidos o rio dos mortos. Ele acompanha a transição e a transformação, tornando-se dessa maneira, como atestam diversos mitos do mundo, o psicopompo, o condutor das almas. Na mitologia grega antiga, o cão Cérbero é o guardião tricéfalo do Hades. Nada escapa ao seu controle, e infeliz daquele que quiser sair de mansinho do reino dos mortos. Odisseu foi o primeiro que conseguiu acalmar Cérbero por um momento, quando teve de chamar Tirésias para fora do reino dos mortos. Aconselhado pela feiticeira Circe, ele tomou o longo desvio para o Hades na margem do oceano, para que Tirésias pressagiasse o que ainda estava para lhe acontecer pelo caminho. E Odisseu, estremecido, relatou, abre aspas, também vi Cérbero munido com dentes mordazes. Feroz ele revirava os olhos, vigiando a entrada do Hades. Se algum dos mortos se atrevesse a passar por ele de mansinho, ele cravava os dentes profundo e dolorosamente na carne do fugitivo e o arrastava de volta sob tormentos, o guardião mau e mordaz. Fecha aspas. Homero. O significado psicológico do terrível Cérbero fica evidente principalmente na vitória heróica de Héracles sobre esse monstro tricéfalo. Héracles, o grande herói da antiguidade grega, posteriormente venerado pelos etruscos e romanos como Hércules, de maneira superficial considerado como um tipo de terminator, um vingador, um matador, uma máquina de combate invencível, era na realidade uma alma profundamente confusa, alguém que procura de maneira incansável. Ele provém de relações confusas. Como filho de Zeus, o grande sedutor e amante das mulheres da terra, era também filho de Alquimena, a esposa do general anfitrião. Ele foi considerado filho deste e treinado com esmero em todas as disciplinas de combate. Transformou-se em um herói vigoroso. No entanto, não encontrou sua identidade nem nos homens nem nos deuses. Como uma metade, ele era demais e muito pouco. Ele anseia e ambiciona o seu pai verdadeiro e a sua imortalidade. No seu caminho fatídico, ele recebe uma tarefa difícil, uma após a outra, e é impelido de um ato de loucura homicida para o próximo.
submete-se repetidamente a autopunições, envia-se pessoalmente para o degredo e, desesperado, consulta várias vezes o oráculo. No entanto, guiado repetidamente por orientações sábias, realiza vários atos heróicos para a felicidade dos homens. Finalmente ele chega à corte do rei Euristeu, seu inimigo mortal, que se tornara rei de Micenas por causa de uma intriga da deusa Hera, e por conseguinte estava em uma posição mais elevada do que Héracles. Originalmente, porém, essa dignidade real estava destinada a Héracles, razão pela qual Euristeu queria livrar-se urgentemente do perigoso rival. Ele incumbiu Héracles, que até então já realizara de maneira magistral e inabalável outros 11 trabalhos repletos de perigos e aventuras, entre eles matar a hidra de 9 cabeças, capturara o selvagem javali de Erimanto e colher as maçãs de ouro consideradas intocáveis do jardim das Hespérides, no intuito de eliminá-lo agora, de modo definitivo, do 12º trabalho, que parecia absolutamente insolúvel. Ele deve dominar Cérbero, o cão do inferno, e trazê-lo à corte. Ali se pretende vê-lo. Para Héracles, esse desafio foi determinante, porque ele poderia provar quão formidável realmente era e quão a sério levava o seu processo de individuação. Héracles não se preocupa com a intenção efetivamente homicida de Euristeu. Ele leva a questão a sério, sabe que Cérbero é indispensável no portão do Hades, pois ali tem de manter a ordem. Ele precisa separar os vivos dos mortos e a luz da sombra. Nada escapa a ele. Suas 3 cabeças indicam as 3 dimensões do tempo, o passado, o presente e o futuro. Somente aquele que o dominar, domina também o tempo e se torna pessoalmente imortal. E Héracles quer ter parte na divindade do seu pai. Nesse sentido, este último desafio excede em muito uma prova de força. Para Héracles, o que está em jogo é o sentido da sua existência. Em termos psicológicos, esse trabalho pode ser interpretado como um último passo em um caminho de mistérios, pois a descida para o submundo parece uma imagem simbólica da descida para a própria profundeza da alma. Lá embaixo, porém, nas profundezas do inconsciente, estão à espreita também os monstros peçonhentos, as vozes falsas da própria natureza, as tendências negativas e obscuras. Eles são aquilo que tem de ser detectado e dominado. O herói tem de passar por eles. Só assim ele pode realmente libertar-se, sair purificado do seu combate pela vida e alcançar uma nova dimensão da sua existência. Hades, o deus do submundo, estabelece como condição para o duelo que Héracles não utilize nenhuma arma se quiser vencer o Cérbero. Deve combater com a própria força, nu e verdadeiramente. A preparação de Héracles inclui a iniciação nos mistérios eleusinos. Após as respectivas purificações e preparativos rituais, ele se põe a caminho. Em uma luta violenta, ele vence o cão do inferno, arrasta-o para a corte de Euristeu, exibe-o e o devolve incólume ao Hades. Assim, a ordem continua a existir. Com essa vitória, Héracles tornou-se pessoalmente um fronteiriço. Dessa aventura, ele sai incólume, porém transformado. A experiência em ambos os mundos, o terreno e o não terreno, é a condição para a maturidade psíquica. Héracles integrou a natureza do cão, sua vigilância, sua instintividade e sua capacidade de mudar para a esfera do suprarreal e, por conseguinte, tornou-se pessoa intocável. Da saliva que Cérbero cospe sobre a terra, por causa do abraço sufocante de Héracles e da cegueira provocada pela luz do dia, crescem plantas venenosas. Assim teria surgido a planta Aconitum. O Aconitum faz parte das plantas alcaloides, cujo veneno é o acônito. Ele causa, entre outras coisas, paralisia nas extremidades externas. Quando misturavam esse veneno às suas porções alucinógenas durante certos rituais, as bruxas de Tessália tinham a impressão de voar, pois não sentiam mais os seus pés. Elas se elevavam para esferas supramundanas. Também isso uma indicação da mudança entre a experiência real e irracional. Com seu veneno, Cérbero deixou para a esfera terrena, por assim dizer, uma receita para a possibilidade de deslizar para lá e para cá, entre ambos os mundos. E Héracles torna-se, após seu último ato, que era tido por insolúvel,
reconhecidamente o maior herói de todos os tempos. Também na mitologia egípcia, o cão tem grande importância. Segundo a crença egípcia antiga, Anubis é o deus dos mortos. Ele é representado como um homem com cabeça de cão, ou inteiramente na forma de um cão. Compete-lhe vigiar os preparativos para o sepultamento, sobretudo a cerimônia de embalsamento e de realizar a transição dos mortos para o reino dos mortos. Além disso, ele guarda o túmulo dos mortos. As concepções do além eram bastante disseminadas no Antigo Egito, e assim era importante que o falecido alcançasse um bom além. Por isso, Anubis, que detinha o controle sobre os rituais de transição mais complexos, era altamente venerado. Certamente a maneira de representar São Cristóvão em ilustrações cristãs primitivas, a saber, como um homem com cabeça de cão, remete para o parentesco com a divindade egípcia Anubis. Hoje, Cristóvão faz parte dos 14 santos de emergência. Ele é invocado como protetor dos viajantes, dos peregrinos, dos motoristas e dos arrais. Também guarda caminhos e passagens. Acredita-se que proteja dos acidentes e também da morte desavisada. Cristóvão é conhecido desde épocas cristãs primitivas. De acordo com a lenda, ele era um grande gigante que se ocupava como barqueiro, mas não precisava de nenhum barco, pois era tão forte que carregava as pessoas sobre os próprios ombros para a outra margem de um rio. Acerca de sua forma, com uma cabeça de cão, há diversas lendas. Assim, ele teria sido um monstro de nome Réprobos, do povo dos sinocéfalos, aquele com cabeça de cão. Uma concepção ou fantasia mágica dos missionários primitivos sobre os pré-humanos pagãos, a qual provavelmente remonte a Anubis. Um dia aconteceu que Cristóvão veio a transportar uma criança que lhe pareceu bem estranha, pois durante a travessia do rio ela foi ganhando peso e ficou tão pesada que ele teve a impressão de carregar nas costas o mundo inteiro. Nessa criança singular ele teria reconhecido a Cristo, depois do que se deixou batizar e tornou-se Cristóvão, o portador de Cristo. Na outra margem do rio, onde pôs Cristo no chão, a antiga religião transformou-se em uma nova fé. E o lobo? Sua ferocidade alucinante e ligeira, o cão deixou para trás com seus pais primitivos, os lobos. Sobretudo no hemisfério norte, produziram-se mitos acerca do lobo como um animal terrivelmente selvagem e guerreiro, mitos que estavam associados a mistérios rituais noturnos de masculinidade. Quando se encontravam e se cobriam com peles de lobo, os homens transformavam-se em lobos também, e assim surgiu a crença nos seres híbridos, nos homens-lobo, nos lobisomens. Em determinadas noites, os homens transformavam-se em lobos, especialmente na lua cheia, e sob a influência de rituais de preparação para a guerra, homens envoltos em peles de lobos desenvolviam um desejo de combater especialmente cruel e alucinante. Desse modo, também o deus Odin tinha os seus guerreiros lobos ou guerreiros ursos, lobisomens ou berserkers. No lobo encontra-se o indômito, o selvagem impulsivo, o devorador desimpedido, em uma palavra, o mal. Em todo caso, é assim que parece a projeção no lobo, o qual deve ter representado e ainda representa um perigo real para as pessoas que vivem nas estepes nórdicas isoladas, quando irrompe em suas terras de cultivo ou ataca os caminhantes. O início do famoso livro infantil Onde Vivem os Monstros, de Maurice Sendak, faz lembrar o lobisomem. Lê-se, abre aspas, na noite em que Max vestia sua fantasia de lobo, fecha aspas. Max é um menino que uma noite só fez bagunça. Ele é rebelde, malcriado e atormenta até o seu próprio cão. Sua mãe o repreende, monstro! E Max responde, olha que eu te devoro! Não é possível amansá-lo. Mandado para o seu quarto, ele parte para uma viagem imaginária, bem distante sobre o mar, ao encontro de outros monstros com os quais realmente extravasou as suas energias. Torna-se rei dos monstros e os domina. E então, eles adormecem. Em seguida, Max se acalma e um aroma tentador de comida leva-o de volta para a realidade, para casa. No entanto, a atração devoradora, o devorar do lobo, é altamente ambivalente em termos psicológicos. A expressão preferia devorar-se
Faz parte do canibalismo do amor, que quer incorporar o amado para tê-lo inteiramente para si. Gosto de devorar-te. Sigmund Freud denomina essa brincadeira que se pode fazer com crianças recorrendo a esse devorar a reprimenda meiga. Nesse sentido, para sua época, talvez se devesse entendê-la como uma repreensão ameaçadora em tom divertido. Espera só! Se não te comportares, devoro-te! Para uma criança pequena, trata-se de uma brincadeira pavorosa. Ela é respaldada pela figura de um animal que pratica o ato de devorar, um lobo, um tigre, um urso. Contudo, no caso de crianças pequenas, para as quais a dimensão mágica ainda está bem próxima, pode-se observar que a brincadeira mágica frequentemente vem acompanhada de arrepios e sustos, e às vezes também deixa medos permanentes. Na descrição do caso do jovem paciente russo que sofria de uma fobia de animais, conhecido na literatura analítica como o Homem dos Lobos, Freud pode ser ouvido aqui no canal, Freud descreve que seu paciente, já no início da infância, com 4 anos, teve um sonho com lobos, um sonho de medo tormentoso, e que sua fobia de lobos na infância foi reavivada posteriormente por um professor de nome Wolf, que significa lobo. As imagens oníricas que causavam medo somou-se ainda a uma ilustração de um conto de fadas que apresentava um lobo que estava em pé, ereto, à procura da jovem cabritinha. O tratamento da problemática altamente complicada e multifacetada do Homem dos Lobos trouxe à luz uma neurose obsessiva, cujos detalhes e razões não serão abordados aqui. Contudo, uma de suas condições será brevemente mencionada. O pai da criança fazia com ela a brincadeira "gosto de devorar-te". Essa ternura, contudo, ligou-se na vivência da criança, entre outras coisas, com uma observação precoce do coito dos pais, que expôs ao olhar da criança um pai que estava em pé de modo ameaçador, como o lobo no livro dos contos, e uma mãe agachada diante dele como um animal. A mistura dessas imagens diferentes e a excitação infantil associada a elas causaram um desenvolvimento psicossexual doentio, intensamente confuso. Conhecemos a temática do lobo devorador e dominador também do conto de fadas da Chapeuzinho Vermelho. E, como lá, os lobos gostam de aparecer com intenção impulsiva, como de costume, primeiro em pele de cordeiro. Eles falam com simpatia e presenteiam doces antes de devorar. Inclusive, o lobo, que vestido de vovó espera na cama pela Chapeuzinho Vermelho, esconde sua intenção má atrás do espelho, que soa como uma oferta de relação. Por que tem as orelhas tão grandes? É para te ouvir melhor. E por que tem olhos tão grandes? É para te ver melhor. Em um primeiro momento, isso soa de fato como algo bem afável. O intenso desejo de combate atribuído ao lobo convinha também à ideologia nazista. Locuções com o termo lobo deveriam sugerir potência e invencibilidade. Assim, por exemplo, o quartel-general de Hitler nas florestas de Masúria chamava-se a Toca do Lobo. Tratava-se aí de um vasto sistema secreto de bunkers que serviu de quartel do Estado-Maior das Forças Armadas Alemãs. Em comparação, a designação lobinho para o primeiro nível do escoteiro masculino na Suíça é verdadeiramente meiga. Aqui as forças do lobo devem ser desenvolvidas em sentido positivo e empregadas para auxiliar as outras pessoas. O cão como símbolo no sonho. O cão simboliza, em primeira linha, a instintividade. Encontrar instintivamente o seu caminho, algo assim poderia ser considerado o cão intrapsíquico. Farejar o cão em si mesmo pode significar reencontrar o seu próprio faro, que frequentemente é vítima da racionalidade e das justificativas aparentes. O faro, como percepção voltada para dentro, atrofia-se quando a pessoa se ajusta demais, orientando-se principalmente nas tendências e nas opiniões predominantes e deixando de ouvir as próprias vozes interiores. Quando as mães, por exemplo, cuidam de seus filhos seguindo estritamente a cartilha, não escutam mais os seus instintos, seguem padrões exteriores, ao invés de perceber o seu filho como um ser individual para o qual é preciso tomar decisões por conta própria.
A atitude de escutar atentamente as vozes interiores e de perceber os impulsos imediatos e os estímulos espontâneos poderia ser descrita na psicologia analítica como o caminho para dentro. Em todo caso, através de uma atenção voltada para dentro, pode-se dar início, às vezes, a uma nova visão sobre determinada situação. O que importa é farejar ao longo do próprio rasto. Também neste aspecto, o cão revela-se um animal espiritual, um guia espiritual. Outros significados do cão permitem ser derivados, conforme o contexto, dos episódios dos cães nos sonhos, nas imaginações ou nas fantasias. O cão corporifica, ao contrário do lobo, a impulsividade domesticada. Ao passo que o lobo, por causa da sua voracidade, pode representar simbolicamente um anseio infantil, um poço sem fundo, o apetite vital do cão é visto simbolicamente como um importante elemento da vida, que tem de ser ativado ou reconquistado. O seguinte exemplo oriundo da psicoterapia analítica evidencia como o símbolo onírico do cão levou a novos impulsos vitais. Um homem teve, ao longo de uma psicoterapia analítica de vários anos, diversos sonhos com cães. No passado, ele mesmo teve um cão que, no entanto, havia morrido. Esse cão deve ter sido, no seu período final, uma espécie de go-between entre ele e a sua esposa. Abre aspas. Quando ainda tínhamos o cão, conseguíamos conversar um com o outro. Fecha aspas. O casal viveu separando-se um do outro, ou seja, como ficou claro ao longo da análise, nunca chegou a ter de fato uma convivência, pois desde o início o relacionamento careceu da fascinação recíproca, do anseio erótico e de interesses comuns. Era uma relação adequada às normas sociais, baseada puramente em considerações práticas. Fazia-se junto o que habitualmente se faz junto, mas sem entusiasmo. O homem se sentiu seco e vazio e começou a duvidar do sentido da sua existência, embora fosse muito bem-sucedido profissionalmente. Ele pensou em mudança, talvez até em separação, embora não conseguisse expressar isso e inicialmente tenha rejeitado a ideia. Eram ideias perigosas, pois o ambiente familiar era muito conservador. Somou-se a isso o fato de ter sido marcado por uma imagem paterna negativa, com a qual ele não podia se identificar. O seu pai havia dominado de forma autoritária a sua esposa, a mãe desse homem, além de abandoná-la e atormentá-la com sua infidelidade. E isso ele não podia, nem queria repetir em hipótese alguma. Quando, porém, as tensões interiores e a insatisfação com a situação da vida estagnada e assim também as dúvidas foram se intensificando, ele teve alguns sonhos envolvendo um cão que involuntariamente ameaçou ferir e, inclusive, um dia feriu gravemente, quando o cão correu para debaixo do seu carro. Nesses sonhos, geralmente, ele estava sentado em seu carro, tentava andar, mas não conseguia sair do lugar, nem para frente nem para trás. Ou o lugar era muito estreito para fazer o retorno, ou ele andava de ré para fora da garagem e arriscava deslizar por uma ladeira abaixo. E o cão sempre estava por perto. Ele não queria se afastar, embora corresse permanentemente o risco de ser atropelado. Os sonhos confundiam o homem, e principalmente o cão, que ele quase matou, abalou-o profundamente. Nessas imagens oníricas revela-se bem nitidamente uma grande insegurança. O carro, como um veículo de vida autônomo, dificilmente ainda pode ser guiado. E caso se deva entender o cão como uma expressão simbólica dos instintos salutares do homem, os quais gostariam de lhe indicar a direção, então ele corria o perigo de, no cão, matar psiquicamente a si mesmo. Em outras palavras, dedicar-se à autossabotagem. Nesse caso, o cão evidentemente não cumpriria sua tarefa como companheiro fiel e cão farejador. Em razão disso, o homem começou a refletir mais seriamente sobre a sua situação de vida e estava diante da tarefa de agir de modo mais determinado. Quando ele sonhou novamente com um cão que estava diante dele e o olhava bem diretamente, buscou tornar a imagem do sonho mais nítida por meio do desenho. E ao se esforçar intensamente em dar uma forma concreta para o cão, entrou em contato com o seu cão interior. Daí nasceu uma disposição de tomar realmente a sério seus sentimentos de vida ruins. Em uma outra imagem onírica, ele viu uma sequência de 3 homens do seu círculo familiar que estavam parados em pé. Todos eles estavam virados para uma parede, permaneciam ali e dirigiam um olhar fixamente para ela. Depois de algum tempo, ele sentiu um leve toque na sua perna e, ao se voltar para trás, viu atrás dele o cão, que o tocou com o focinho e agora estava prestes a subir uma pequena escada, indo ao encontro de uma porta aberta.
Para onde a porta levava, não conseguia ver. Em todo caso, porém, tratava-se de uma saída. Então, o homem se desvencilhou da fila dos homens que permaneciam hirtos e seguiu o cão que o levou por uma pequena escada para um outro nível. Em termos simbólicos, para um novo nível da consciência. Nessa cena pode-se reconhecer o cão do tarô, que puxa a calça do louco. Também aqui ele quer dizer, abre aspas, vive, enfim, a tua própria vida, busca o teu próprio caminho, envolve-te no jogo da tua vida. Fecha aspas. Agora era possível uma análise aberta e crítica do seu atual estilo de vida, que ele partilhava com os homens da fila. Todos eles eram íntegros, mas tão inabalavelmente hirtos que era como se eles tivessem uma tábua diante da cabeça e só conseguissem permanecer assim imóveis. Ali já não existia mais nada da alegria da vida ou da emoção espontânea e prazerosa que excede o absolutamente necessário. O sonho mostrou nitidamente ao homem uma vida que, na realidade, ele não queria mais. Dela ele tinha de sair, e, na sequência, ele se atreve a exprimir cada vez mais enfaticamente as suas tendências e os seus desejos interiores e também a modificar correspondentemente a sua situação. O cão lhe havia indicado a direção. Cães famosos. Frederico II, rei da Prússia, chamado o Velho Fritz, tinha uma relação muito amável com os cães. Ele amava os cães e apreciava principalmente o galguinho italiano. Seus 11 cães favoritos estão enterrados sob blocos de pedra ao lado do terraço do Palácio de Sanssouci, não sei. Como filho de um pai extraordinariamente rigoroso que lhe impôs a disciplina prussiana, Frederico II, o grande estrategista e senhor da guerra rigoroso, ansiou por afeição ao longo da sua vida. Ao contrário do que enxergava nas pessoas, ele via os cães somente como criaturas boas, com características encantadoras. Só por eles sentia-se incondicionalmente aceito e amado. Sua cadela favorita chamava-se Tisbe, e a respeito dela disse, abre aspas, vocês ficarão admirados com o fato de que um homem velho como eu possa se apaixonar por um pequeno cão. Tisbe foi minha companheira permanente durante 14 anos. Quando não conseguia dormir à noite, ela se deitava ao meu lado e me olhava de modo especial, como uma boa pessoa. Seus olhos eu nunca vou poder esquecer. Fecha aspas. A lista de cães famosos e de pessoas que contam suas aventuras com cães é interminável. Desde Plish e Plum, os cães travessos publicados por Wilhelm Busch, até a fiel Lassie. Do inteligente Rex da série policial Comissário Rex, passando por Milou, o inteligente cão do repórter Tintin. Do autor e desenhista belga Hergé, até o cão falante do humorista Loriot. Não sei se essas pronúncias estão corretas, meus caros, me perdoem. Que junto com seus amigos reflete sobre a possibilidade de adquirir um homem. Do cão de resgate São Bernardo com seu pequeno barril no pescoço, passando pelos dálmatas da Walt Disney, até a ideia fixe, o ardiloso cão de Obelix. Não se deve esquecer de Terrier Nipper, que como cão de escuta diante da corneta do gramofone levou à fama mundial. His Master's Voice chama-se a pintura do pintor Francis Barraud. Ela chegou às mãos do homem de negócios e produtor Emil Berliner, que logo reconheceu a eficácia publicitária do motivo para sua empresa discográfica e a comprou em 1899, junto com copyright, por 100 libras. Nipper levou a empresa ao sucesso mundial e até hoje ele está sentado com suas orelhas apontadas diante da grande corneta, escutando. A história de um cão famoso e da sua fidelidade inabalável é contada também na mitologia grega. Quando Odisseu retorna para casa depois de muitos anos e se aproxima do seu castelo como um mendigo e ninguém o reconhece, deitado sobre um monte de esterco diante do portão está o seu cão primitivo, Argos. Ele está tão abandonado e debilitado pela idade que Odisseu não o reconhece. Argos, porém, se levanta. Abre aspas. Abana o rabo e balança as orelhas, as duas. Contudo, ele não consegue mais chegar ao seu senhor. Fecha aspas. Assim, Homero descreve a morte de Argos, cuja vida se consumou com a espera pelo seu senhor. Arthur Schopenhauer era louco por poodles
Ele admitiu certo dia que não queria ter vivido se não existissem cães. Disse que conversava horas a fio com os seus cães, que lhes expunha suas ideias. Schopenhauer levava uma vida solitária. Ele não buscava o convívio com as pessoas. Os homens ele considerava dispensáveis e as mulheres ele desejava poder achá-las dispensáveis. O seu amor era dedicado aos cães. Seu amado Poodle Boots, que ele também chamava alma do mundo, deve ter sido tudo para ele. Boots dormia sobre uma pele de urso e acompanhava Schopenhauer em seus passeios por Frankfurt e para as refeições no Englischen Hof. Eles eram uma dupla famosa. Em ilustrações antigas de salas de estudo ou de ermitagens, sobretudo da pintura da Renascença, vê-se com frequência um cão, ou pelo menos um cãozinho deitado aos pés do sábio ou do santo. É como se o cão, através da sua presença despretensiosa, auxiliasse seu senhor no pensar, no escrever. Ele protege um umbral para o mundo exterior e mantém afastado tudo o que perturba. No tarô, o antigo jogo de cartas da sabedoria e da profecia, o cão desempenha um papel na figura do louco, Le Mat. Trata-se da carta com o número 0 ou 22. Essa carta está fora do círculo dos assim chamados arcanos maiores, número de 1 até 21. Ela representa o início e o fim do círculo e emoldura o grande jogo, cujas 21 figuras contêm o saber secreto do mundo. Ou seja, ao contrário do pequeno jogo dos arcanos menores, com suas 4 vezes 14 cartas, somam bem mais figuras e respondem perguntas do cotidiano, aqui aparecem os grandes temas arquetípicos, que são relevantes para cada pessoa e diante dos quais ela tem de aprender a se portar. Trata-se, por exemplo, do poder, do destino, da sabedoria, da decisão, da morte e do amor. Com a explicação e a interpretação dessas cartas, busca-se esclarecer a própria situação de vida e relacioná-las com os temas arquetípicos coletivos, a fim de estimular a responsabilidade própria e o desenvolvimento psíquico. O cão puxa as calças do louco. Em algumas ilustrações, ele inclusive morde a sua panturrilha, como se quisesse chamar a atenção para alguma coisa. O louco parece andar bem despreocupado pelo caminho. Em todo caso, ele não presta atenção ao caminho. Ele não olha por onde anda. Com toda certeza, o cão quer convidá-lo a levar mais a sério o seu caminho de vida. Quer convidá-lo a entrar no jogo da vida. Ele alerta para o destino do ser humano. Ele convida à atenção plena. E tomo a liberdade aqui de completar, ousar, acrescentar no teor do livro. Lembrando que, assim como temos cão de guarda, nós temos um anjo da guarda. Assim como o pastor tem seu cão, Deus tem seus anjos. Os anjos têm relação com os cães também. Tanto os elevados quanto os decaídos. Quando falamos do próprio cão em relação ao diabo, ou cão enquanto melhor amigo, enquanto um cão de guarda, um anjo da guarda, aquele que está sempre ao nosso lado, aos pés dos santos, dos sábios. E também deixo, enquanto uma sugestão, um convite. Caso queiram saber mais sobre tarô, inclusive os arcanos menores, deem uma olhada no meu canal Mater Prima. Lá eu falo sobre isso e muito mais. Obrigada.